Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Sexta-feira, 26 de março de 2010. Na próxima segunda-feira, dia 29, faz 2 anos que Isabela Nardoni foi assassinada. Durante toda a semana, o Brasil acompanhou o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, um dos mais esperados dos últimos tempos. Hoje é o dia decisivo. A conclusão do júri será precedida por um duelo entre acusação e defesa do casal. O veredito pode ser conhecido na madrugada deste sábado. Segunda-feira, a primeira a depor no Fórum de Santana, na Zona Norte, é a mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, testemunha-chave da acusação. Em um depoimento emocionado, ela afirma que o ciúme da madrasta matou Isabela. Antes do depoimento dela, que teve início às 7h30 da noite, houve o sorteio dos jurados. Terça-feira. O segundo dia de julgamento é marcado pelo embate técnico entre defesa e acusação. 3 testemunhas são ouvidas. O promotor Francisco Sembranelli leva ao júri uma maquete do edifício London, de onde Isabela foi jogada. A defesa rebate os argumentos da acusação com a tese de que faltam provas periciais que incriminem diretamente o casal. Quarta-feira, mais 3 testemunhas prestam depoimento, entre elas a perita criminal Rosângela Monteiro, responsável pela conclusão dos laudos. Ela reafirmou que o sangue encontrado no apartamento e no carro são compatíveis com o de Isabela Nardoni e que o teste com os vestígios da tela encontrados na camiseta de Alexandre Nardoni foram compatíveis com a posição da pessoa que teria atirado a menina da janela. Quinta-feira. No quarto dia de julgamento, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá encararam o júri. O pai de Isabela chorou 3 vezes, negou o crime e declarou que foi o pior dia da vida dele. A madrasta de Isabela afirmou que todos os dias se pergunta o que aconteceu naquele apartamento. Ela também negou o crime, mas admitiu que aumentou algumas informações dadas à polícia. Sexta-feira, o julgamento segue com o embate entre o promotor Francisco Sembranelli e o advogado de defesa Roberto Podival. Cada um teve 2h30 para fazer as apresentações, mais 1h30 cada para réplica e tréplica. Depois da decisão do júri, o juiz Maurício Fossen, defesa, acusação e os réus retornam ao plenário para a leitura do veredicto. Se houver condenação, o juiz profere a sentença com tempo de prisão. Com a absolvição, o casal Nardoni estará livre. Previsão do tempo: uma frente fria ainda está próxima ao litoral paulista e como a capital está sob o predomínio de uma massa de ar quente úmido, as condições do tempo, principalmente amanhã, serão parecidas com as de hoje, abafado e com possibilidade de chuva forte. Previsão de chuva fraca para a madrugada de sábado em São Paulo. O sol aparece entre muitas nuvens ainda pela manhã, mas com o tempo abafado volta a chover no começo da tarde com risco de temporal. No domingo, a frente fria que está no litoral se afasta. O dia amanhece nublado, mas o sol aparece pela manhã. São previstas pancadas rápidas de chuva a partir da tarde. Não há risco de temporal. A segunda-feira será um dia de sol, calor, os termômetros chegam aos 32 graus e pancadas de chuva à tarde. Com a aproximação de uma nova frente fria, chove também à noite. Na terça, a frente fria avança sobre São Paulo. O dia terá muita nebulosidade com chuva ao amanhecer. Apesar de algumas aberturas de sol, volta a chover à tarde, com risco de chuva forte. Monumentos do mundo inteiro terão a iluminação apagada amanhã. 8h30 da noite, no horário de Brasília, será a hora do planeta. Um ato simbólico contra o aquecimento global. Cartões postais do mundo todo apagarão suas luzes por 1 hora neste sábado, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Pelo menos 812 monumentos famosos, como a Torre Eiffel em Paris e o Coliseu em Roma, ficarão no escuro. O ato já conta com a participação de 120 países. No Brasil, 145 monumentos e locais públicos de 61 cidades serão apagados, como o Cristo Redentor e o Maracanã, no Rio de Janeiro. A campanha também tem o apoio de mais de 1.500 empresas e 249 organizações brasileiras. Quem quiser participar, é só desligar a luz de casa às 8h30 da noite de amanhã. E veja a seguir os destaques entre as estreias de cinema do fim de semana.